é o bicho-papão do seguro de vida. Eu costumo Imagina. dizer, é o bicho-papão. Não o seguro de vida é difícil vender? É difícil vender, porque a gente precisa estar preparado. É uma venda que é uma venda de conscientização, não é de convencimento. Então, eu nunca vou conseguir convencer ninguém a comprar um seguro de vida. Eu tenho que despertá-lo para essa necessidade. E a objeção, eu costumo dizer que se existe objeção, é porque o cliente quer comprar. Então, a gente precisa tratar essas objeções. E como que a gente trata essas objeções? Perguntando, fazendo perguntas. E não precisa de deixar essas objeções para o final, para o fechamento do negócio. Por exemplo, as objeções principais que existem. Seguro de vida é caro, ou que a pessoa vai pensar, ou que ela precisa falar com alguém, marido, esposa, sócio, mãe, pai, enfim, com outra pessoa. E como que a gente trata essas objeções? Eu falo que não é nem quebrar, porque a gente pode fazer perguntas inteligentes na hora da abordagem, da primeira visita com esse cliente, e perguntar, por exemplo, né, se ele falar assim que o seguro de vida é caro, como que eu trato isso? Primeiro, eu tenho que saber quem que é o meu cliente que eu estou visitando. De antemão, eu já sei se ele tem condição de pagar um seguro. E eu também não vou apresentar para ele, dependendo da renda, uma proposta exorbitante, que está fora do que ele pode pagar. Então, isso são coisas que o corretor ele tem que ter essa sensibilidade, porque a gente está lidando com pessoas. E como a gente vai fazer uma proposta personalizada, a gente tem que entender o momento da pessoa, do cliente. Então, a gente precisa entender de pessoas, a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa fazer perguntas e deixar o cliente falar. Porque o que acontece no mercado de vendas é a gente falar demais. Eu falo isso, gente, porque eu sou corretora há 20 anos, eu sou vendedora. E durante muito tempo, eu falava demais, porque eu sou muito comunicadora, comunicativa, né? Eu falo demais, eu falo mesmo, eu gosto. Eu gosto, se eu tivesse que ter uma outra profissão, seria comunicadora, porque eu adoro. Fantástico. Mas a gente tem que frear essa nossa ansiedade de falar para o cliente, né? Tem uma escutativa, né, Rê? Exatamente, escutativa. Essa que é o segredo. 80% escuta e os 20% tipo desenhando o projeto. Exatamente. Escutando, e assim, né? Quando a gente faz as perguntas na abordagem, a gente tem grande chance de chegar no fechamento e fechar o negócio. Por quê? Porque a gente já antecipou. A gente não criou nenhuma expectativa para, no final, se frustrar. Então, fazer perguntas na abordagem, saber do cliente, por exemplo, quando ele fala assim, eu vou pensar, tá? Isso aí acontece muito. Vou pensar. Preciso pensar, preciso de um tempo, preciso de analisar. A gente pode, na primeira visita, na primeira reunião com o cliente, não na hora de ligar e prospectar, viu, gente? Mas na hora que você está ali com o cliente para entender o momento dele, saber sobre a vida dele, saber a necessidade dele, o que a gente pode fazer? Perguntar para ele, né? Fazer perguntas para ele se tem alguém, do que ele depende para fechar aquele negócio. Qual o motivo pelo qual ele não fecharia aquela proposta que a gente vai apresentar para ele no futuro. Exato. Por quê? Porque aí ele vai falar. A gente tem que perguntar e deixar o cliente responder. Porque tem corretor também que pergunta e já responde, né? Por que você não vai fechar? É porque você não tem dinheiro? É por conta disso, por conta daquilo? Não. Pergunta e deixa o cliente responder. Gente, eu aprendi isso com o tempo, tá? Porque eu apanhei demais no começo, mas muito. Porque o corretor, o vendedor, ele é ansioso, ele gosta de falar. Então, não adianta. A gente tem que ter uma escutativa, como você falou. Exato. A escutativa é um segredo. E tem um mote aqui importante, né, da própria pandemia dos últimos 2 anos, gerou uma demanda reprimida muito grande, porque sensibilizou muita gente, né? E, enfim, colocou o seguro de vida num lugar muito mais importante.